Os adjetivos, além de qualificar substantivos, também fazem comparações. Em inglês, os adjetivos possuem 3 graus de comparação. O grau normal, por exemplo, beautiful, bonita. O grau comparativo, as beautiful as. More beautiful than, por exemplo, é tão bonita quanto, é mais bonita do que. E o grau superlativo, the most beautiful, mais bonita que. Observe que esses 3 graus aqui, eles dão uma ideia em relação ao adjetivo que se relaciona com seu substantivo. No grau normal, o adjetivo não sofre comparação. No grau comparativo, a comparação é feita entre 2 substantivos. E no grau superlativo, a comparação é feita entre 3 substantivos ou mais. Nós trabalharemos apenas nessa aula o grau comparativo. Vejamos, por exemplo, as, tão, quanto, tanto quanto. É usado em frases afirmativas e not so as ou not as, não tão quanto, em frases negativas. Vejamos os exemplos abaixo. Para affirmative form, John is as tall as his wife. João é tão alto quanto sua esposa. Na negative form, John is not as tall as his wife. John não é tão alto quanto a sua esposa. Observe que o auxiliar not foi usado depois do verbo is, na forma negativa, e antes de as, o adjetivo tall, e depois o outro auxiliar as. Já na forma afirmativa, o as, ele é utilizado depois do verbo to be is, as tall as. Vejamos agora outro caso. More than, mais do que. Less than, menos do que. More significa mais, less significa menos. Veja que a ideia aqui é de comparar mais do que, menos do que. Eles são usados para fazer o comparativo de adjetivos com mais de uma sílaba. Observamos os exemplos abaixo. Julia is more beautiful than Roberta. Júlia é mais bonita do que Roberta. Observe que depois do verbo to be is, você tem a palavra more, mais. Depois do adjetivo beautiful, depois a palavra than. Mais bonita do que Roberta. John is more intelligent than Richard. João é mais inteligente do que Richard. She is less attractive than her friend. Ela é menos atraente do que sua amiga. Golf is a sport less popular than soccer. Golfe é um esporte menos popular do que o futebol. Observe a ideia aqui de comparação que é utilizada nesses termos aqui. As ideias aqui são de comparação, ou para mais ou para menos. Vamos para uma observação importante. Para transformar uma frase do grau comparativo afirmativo para o negativo, apenas acrescenta seu auxiliar de negação not logo após o verbo to be, am, is ou are. Exemplo: Anna is not as fat as her sister. Temos aqui o auxiliar not logo após o verbo to be is. Vamos para a segunda frase. Anna and Arthur are not student his old brother. Olha o not logo após o are. Terceira frase. She is not less attractive than her friend. Olha aqui, ó, o not logo após a palavra is. É dessa forma que organizamos a frase da afirmativa para o negativo.